A história da família de Alberto Santos Dumont. A história da família de Alberto Santos Dumont no Brasil começa com os avós paternos de Alberto, François Dumont e Euphásia Honoré, que migraram da França em meados do século XIX. Origens familiares. François, um joalheiro, veio em busca de pedras preciosas, se estabeleceu em Diamantina, Minas Gerais. Lá nasceu Henrique Dumont, pai de Alberto, que herdou a cidadania brasileira, mas manteve laços culturais com a França, onde estudou engenharia na Escola Central de Artes e Manufaturas de Paris. Henrique Dumont era brasileiro de ascendência francesa, filho de François e Euphásia. Sua formação em Paris o destacou como engenheiro, aplicando conhecimentos técnicos em projetos no Brasil. A família Santos, por parte materna de Alberto Santos Dumont, era de origem portuguesa. Segundo registros históricos, veio ao Brasil junto com a família real portuguesa em 1808. Francisca de Paula Santos, mãe de Alberto, era filha do comendador Francisco da Paula Santos, um industrial brasileiro com raízes portuguesas. União de duas famílias. A união de Henrique e Francisca conectou a herança francesa à elite brasileira, proporcionando à família status e recursos financeiros. Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos casaram-se em 6 de setembro de 1856 na freguesia de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. Embora não haja registros detalhados sobre como se conheceram, é provável que o encontro tenha ocorrido em Minas Gerais, onde ambos tinham laços familiares. Ouro Preto era um centro econômico e social, facilitando conexões entre famílias influentes como os Dumont e os Santos. Após o casamento, Henrique e Francisca viveram em Minas Gerais. Em 1872, Henrique foi contratado para construir um trecho da estrada de ferro central do Brasil na Serra da Mantiqueira, levando a família a se mudar para Cabangu, no município de Juaires, hoje Santos Dumont. Lá instalarão-se em uma fazenda próxima ao canteiro de obras. Nascimento de Alberto. Nascimento em Cabangu. Foi em Cabangu que Alberto nasceu em 20 de julho de 1873, no mesmo dia em que Henrique completou 41 anos. Mudança para casal. Com a conclusão da ferrovia, em 1879, a família deixou Cabangu. Inicialmente mudarão-se para Casal, perto de Valença, Rio de Janeiro, onde Henrique administrou a fazenda de seu sogro, Francisco da Paula Santos. Batismo em Valença. Alberto foi batizado em Valença, na matriz de Santa Teresa, em 20 de fevereiro de 1877. Mudança para Ribeirão Preto. Devido a conflitos familiares, a família se mudou para São Francisco Xavier, também no Rio de Janeiro, antes de se estabelecer em Ribeirão Preto, São Paulo. A Fazenda Arminduva. Em 1879, Henrique Dumont adquiriu a Fazenda Arminduva, em Ribeirão Preto, São Paulo, para investir no cultivo de café, uma atividade altamente lucrativa no final do século XIX. A fazenda, também conhecida como Sítio do Cascavel, tornou-se uma das mais modernas da América do Sul, com 5 milhões de pés de café, 96 quilômetros de ferrovias internas e 7 locomotivas. A decisão reflete a visão de Henrique de expandir sua fortuna por meio da agricultura. A família Dumont. Família numerosa. A família Dumont era numerosa. Henrique e Francisca tiveram 8 filhos, sendo Alberto o sexto e o mais novo dos 3 meninos. Interesse por máquinas. Desde cedo, Alberto se destacava pelo interesse em máquina e pelo fascínio com o funcionamento da fazenda. Aos 7 anos, já dirigia as locomóveis, máquinas a vapor sobre rodas que transportavam os frutos do café até a ferrovia. Experiência com locomotivas. Aos 12, convenceu o maquinista a deixá-lo conduzir uma locomotiva Baldwin, levando o wagão cheio de grãos até a usina de beneficiamento. Ele conhecia cada etapa do processo, desde a colheita até o embarque do café nos navios rumo à Europa. Os filhos de Henrique e Francisca. Henrique dos Santos Dumont, primogênito da família. Maria Rosalina Dumont Vilares. Casou-se com Eduardo Vilares. Virgínia Dumont Vilares. Casou-se com Guilherme Vilares e foi 7 anos mais velha que Alberto, sendo sua primeira professora. Luiz dos Santos Dumont, segundo filho homem da família. Gabriela, casou-se com Carlos Vilares. Alberto Santos Dumont, sexto filho e caçula dos homens. Sofia, companheira de brincadeiras de Alberto, faleceu aos 10 anos de febre tifoide. Francisca,
Nasceu em Casal, Rio de Janeiro. Infância e educação. A infância de Alberto foi marcada por liberdade e estímulo intelectual. O ambiente familiar era permeado por livros, revistas científicas e conversas sobre progresso. Suas irmãs mais velhas, especialmente Virgínia, 7 anos mais velha, foram suas primeiras professoras. Virgínia lhe ensinou a ler, enquanto Sofia, a irmã mais próxima em idade, era sua companheira de brincadeiras até morrer de febre tifoide aos 10 anos. O relacionamento com os irmãos era afetuoso, mas também competitivo, pois todos eram incentivados a contribuir para o sucesso da fazenda. Os pais, conservadores e leais ao imperador, apoiavam a educação dos filhos, trazendo professores europeus para casa e mais tarde enviando-os para colégios em São Paulo e Ouro Preto. Os primeiros sonhos. Durante as longas tardes ensolaradas, Alberto, ainda criança, deitava-se à sombra da varanda, embalado pelo zumbido dos insetos e pelo canto dos pássaros, e ficava horas contemplando o céu. Observa as aves planando e as nuvens flutuando, sonhando com o espaço livre. Guardava para si esses devaneios, pois naquela época falar em inventar uma máquina voadora era quase um tabu, algo visto como loucura. Mesmo assim, sua imaginação era alimentada pelo ambiente inovador da fazenda, onde máquinas e engenhocas faziam parte do cotidiano. Influência de Júlio Verne. 5 Semanas em um Balão. Um dos livros favoritos de Santos Dumont, que alimentou sua imaginação sobre voos em balões, da Terra à Lua. Inspirou Santos Dumont a pensar além dos limites terrestres. 20.000 léguas submarinas. Despertou seu interesse por aventuras e invenções aparentemente impossíveis. Desde a infância, entre 10 e 20 anos, Santos Dumont era fascinado pelos livros de Júlio Verne. Lia e relia 5 Semanas em um Balão, da Terra à Lua e 20.000 léguas submarinas, sonhando com aventuras e invenções impossíveis. Essas leituras alimentaram sua imaginação e o desejo de desafiar os limites do possível. Mais tarde, já adulto, Santos Dumont reconheceria que as histórias de Verne foram fundamentais para sua formação como inventor, inspirando-o a transformar sonhos em realidade e a nunca citar as fronteiras impostas pela ciência de sua época. O Rei do Café. Com o sucesso da fazenda de café em São Paulo, Henrique Dumont logo ganhou o apelido de Rei do Café pela imprensa. A propriedade prosperava e a fortuna recém-adquirida permitiu à família Dumont importar professores europeus para os filhos e garantir uma educação de excelência. Alberto, ainda criança, era fascinado pelo funcionamento das máquinas e pelo processo de produção do café. Ele observava atentamente cada etapa. Os grãos colhidos eram levados a tanques de água corrente, depois passavam por despolpadores, secadores, peneiras até serem finalmente embarcados. Esse ambiente de inovação e trabalho coletivo moldou o espírito curioso e inquieto do jovem Alberto. Primeiras habilidades mecânicas. 13 anos, 1886. Aos 13 anos, em 1886, Alberto já demonstrava habilidades mecânicas incomuns para a idade. Ele desmontava relógios, consertava pequenos motores, acompanhava o pai nas visitas à usina, ouvindo as conversas dos operários sobre política e tecnologia. Apesar da timidez, era atento e absorvia tudo ao redor. 15 anos, 1888. Aos 15 anos, em 1888, Alberto foi enviado para estudar no Colégio Culto à Ciência em Campinas, São Paulo. Mergulhou nos estudos de física, química e matemática enquanto o Brasil vivia os últimos anos do Império. O jovem inquieto logo se destacou pela inteligência e pela vontade de experimentar. 17 anos, 1890. No início da década de 1890, com 17 anos, Santos Dumont matriculou-se na Escola de Minas de Ouro Preto, mas não se adaptou ao ensino tradicional. Seu interesse por invenções e máquinas era maior do que qualquer currículo. O contato com as máquinas e a rotina da fazenda despertaram nele o desejo de entender como as coisas funcionavam, mais tarde, de criar suas próprias invenções. O ambiente escolar, porém, não era suficiente para saciar sua curiosidade. Ele ansiava por algo mais, por desafios que fossem além dos muros da escola. O conselho do pai. Vá para Paris, o lugar mais perigoso para o paz. Prefiro que não se faça doutor. Estude física, química, mecânica, eletricidade. O futuro do mundo está na mecânica. O pai.
Percebendo a vocação do filho, aconselhou Alberto a seguir um caminho diferente do tradicional. Este conselho mudaria para sempre o destino do jovem brasileiro. A mudança para a Europa. O acidente de Henrique. Em 1891, quando Alberto tinha 18 anos, a vida da família Dumont mudou drasticamente. Henrique, então, com 60 anos, sofreu uma queda de cavalo e teve uma séria concussão cerebral, ficando hemiplégico. Venda da fazenda. Incapaz de continuar à frente dos negócios, decidiu vender a fazenda por uma fortuna e partiu com a família para a Europa em busca de tratamento médico. Viagem para a Europa. Eles embarcaram em um vapor para Lisboa, fizeram uma breve estada no porto, onde duas irmãs de Alberto moravam, e depois seguiram de trem para Paris. Chegada a Paris. Henrique tinha a esperança de que os médicos parisienses pudessem curá-lo. Desde o momento em que desembarcou na estação de Orleans em 1891, Santos Dumont apaixonou-se por Paris. Paris, centro do progresso. Para ele, Paris era o lugar onde a alma dos bons americanos emigrava ao morrer. A cidade, no final do século XIX, era o centro do progresso, da ciência e das artes. Ali, Louis Pasteur revolucionava a medicina e o mundo científico fervilhava com descobertas como os raios-x de Onega, que em 1895 causaram sensação ao permitir ver o interior do corpo humano. O ambiente era de otimismo tecnológico e Santos Dumont mergulhou nesse universo frequentando oficinas, feiras de invenções, mantendo contato com engenheiros, mecânicos e outros jovens fascinados pelo desafio de conquistar o ar. O primeiro automóvel no Brasil. Em 1891, com apenas 18 anos, Alberto Santos Dumont importou um Peugeot Type 3 vis-à-vis, que se tornou o primeiro automóvel a circular no Brasil. Durante uma viagem de 7 meses à França, adquiriu o veículo na fábrica de Valentininet e trouxe-o ao Brasil em novembro, desembarcado no Porto de Santos. Ele mesmo relatou na autobiografia Os Meus Balões, que se tornou adepto fervoroso do automóvel, estudando e consertando o motor, experiência fundamental para seus futuros projetos de voo. A morte do pai e nova fase. Falecimento de Henrique. Após algum tempo na Europa, sem obter a melhora esperada, Henrique Dumont retornou ao Brasil. Foi no Rio de Janeiro, em 1892, que ele faleceu, deixando Alberto, então com 19 anos, órfão e responsável pelo próprio destino. Herança e liberdade. Com a morte do pai em 1892, aos 19 anos, Alberto Santos Dumont viu-se diante de um novo mundo, agora sem a figura paterna que tanto inspirara e orientara. A herança deixada por Henrique Dumont era considerável fruto do sucesso nas plantações de café e da venda da fazenda e permitiu a Alberto uma liberdade rara para um jovem brasileiro da época. Estudos em Paris. O choque foi profundo, mas também libertador. Com a herança garantida, Alberto permaneceu em Paris, decidido a seguir o conselho do pai, estudar as ciências que moldariam um novo século. Procurou preceptores como o professor Garcia Espanhol e chegou a ser aluno da Universidade Inglesa de Bristol, sempre em busca de conhecimento prático e inovador, mais voltado à experimentação do que à teoria tradicional. Início da carreira em Paris. Paris, que já o fascinava, tornou-se seu lar e seu laboratório de sonhos. No final do século XIX, Paris era o centro do progresso, da ciência e das artes. Alberto, ainda muito jovem, mergulhou nesse universo com entusiasmo. Aos 21 anos, em 1894, Santos Dumont já era figura conhecida nos círculos de inventores e entusiastas da tecnologia em Paris. Sua curiosidade e sua disposição para aprender chamavam a atenção. Ele frequentava oficinas, visitava feiras de invenções e mantinha contato com engenheiros, mecânicos e outros jovens fascinados pelo desafio de conquistar o ar. O ambiente cosmopolita da cidade, repleto de novidades e debates sobre o futuro, era o cenário ideal para alimentar sua imaginação. A partir desse momento, Santos Dumont passou a dedicar-se integralmente à pesquisa e ao desenvolvimento de novas aeronaves. Cada experiência, cada tentativa era registrada com minúcia. Ele investia boa parte de sua fortuna pessoal em motores, tecidos, gases e oficinas, sempre buscando aperfeiçoar seus projetos. A convivência com outros inventores e a participação em debates científicos ampliaram ainda mais seu horizonte. O Balão Brasil. Construção do balão.
Em 1898, aos 25 anos, Santos Dumont projetou e construiu o Meu Brasil, considerado o menor balão esférico do mundo na época. O balão, leve e ágil, foi batizado em homenagem à sua terra natal. Inovação e economia. O inventor queria provar que era possível voar com segurança e economia, contrariando a tendência de balões cada vez maiores e mais caros. O Meu Brasil tornou-se símbolo de sua criatividade e ousadia, atraindo a atenção da imprensa europeia e inspirando outros aeronautas. Experiência fundamental. Esse projeto foi fundamental para que Santos Dumont adquirisse experiência e confiança, preparando para os desafios dos dirigíveis motorizados. O início da jornada aeronáutica. Após o sucesso do voo com o Balão Brasil em 1898, Santos Dumont mergulhou de vez no universo da aeronáutica parisiense. O fascínio pelo voo era alimentado tanto pela atmosfera de inovação da cidade, quanto por sua própria inquietação. Ele frequentava os ateliês de balonistas, conversava com engenheiros mecânicos e logo se destacou por sua ousadia e criatividade. Não era apenas um entusiasta, era um inventor determinado a superar os limites do possível. Espero que esteja gostando do vídeo. Peço que assine nosso canal, comente e deixe um joinha. A experiência com o Balão Brasil foi transformadora. Santos Dumont descreveu a sensação de flutuar no ar como algo mágico, uma liberdade absoluta. O sucesso do voo reforçou sua determinação em seguir adiante. Ele logo se envolveu com os principais construtores de balões da época, como Lachambre e Machuron, que o acolheram e incentivaram seus experimentos. O jovem brasileiro, com seu sotaque e modos distintos, rapidamente conquistou respeito e admiração no meio aeronáutico parisiense.